selo da paz. Inscreva-se, curta, compartilhe e comente. No trânsito da vida, quando te apareçam entraves e fracassos, não te esqueças de que a paciência é o passaporte suscetível de assegurar-te livre passagem através de todas as dificuldades e travessias. Se estás doente, não será com desespero que aproveitarás o remédio que se te administra. Se experimentastes algum desgosto, a irritação não te afastará do íntimo a nódoa de sombra. Se sofrestes prejuízos de ordem material, não será parando em acusações e gritaria que conseguirás a restauração dos próprios recursos. Se atravessas incompreensões em família, de modo algum te livrarás de semelhantes atropelos, multiplicando reclamações e exigências. Se essa ou aquela pessoa querida se te mostra perturbada a ponto de ferir-te, não será martelando-lhe o crânio que lhe traçarás o processo de cura. Cultivando paciência no cotidiano, transportarás contigo a força capaz de vencer todos os obstáculos que, porventura, te agridam a existência. E isso acontece porque as leis de Deus marcaram a paciência na condição de selo da paz. Inscreva-se, curta, compartilhe e comente.
eu vejo Deus, eu vejo Deus, exaltado com louvores pela sua criação. Eu vejo Deus, eu vejo Deus, meus olhos veem o Rei, Cordeiro Santo, comigo sempre, comigo estará. Cantemos a Jesus por seu grande amor. Os céus com glória louvam em redor de seu trono. Com alegria a Deus cantamos santo, santo é o Cordeiro, Jesus, Jesus. Eu vejo Deus, eu vejo Deus, exaltado com louvores pela sua criação. Eu vejo Deus, eu vejo Deus, meus olhos veem o Rei, Cordeiro Santo, comigo sempre, comigo estará. Eu vejo Deus, Senhor, eu vejo Deus, Senhor, eu vejo Deus. A melhor oração é o amor. A melhor oração é o amor. Tu precisas orar, mas tu deves lembrar que a melhor oração é o amor. Caridade é também oração, gentileza, auxílio e perdão. São as preces sublimes do teu coração, gentileza, auxílio e perdão. A melhor oração é o amor. A melhor oração é o amor. Tu precisas orar, mas tu deves lembrar que a melhor oração é o amor. Caridade é também oração, gentileza, auxílio e perdão. São as preces sublimes do teu coração,
gentileza, auxílio e perdão. Gentileza, auxílio e perdão. Francisco de Assis, ele viveu Jesus. E então, em todos os momentos que ele declamava esta prece, cantava, porque dizem que Francisco de Assis também cantava, ele exaltava a grandiosidade dos ensinos de Jesus, compreender mais do que exigir compreensão, amar, semear a paz, semear a esperança, a compreensão de uma vida mais plena. Fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Pondera sempre. E o que de mim, diante de muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Paulo 1 Timóteo 2:2. Os discípulos do Evangelho no Espiritismo cristão muitas vezes evidenciam insofreável entusiasmo, ansiosos de estender a fé renovada, contagiosa e ardente. No entanto, semelhante movimentação mental exige grande cuidado, não só porque assombro e admiração não significam elevação interior, como também porque é indispensável conhecer a qualidade do terreno espiritual a que se vai transmitir o poder do conhecimento. Claro que não nos reportamos aqui ao ato de semeadura geral da verdade reveladora, nem à manifestação da bondade fraterna, que traduzem nossas obrigações naturais na ação do bem. Encarecemos, sim, a necessidade de cada irmão governar o patrimônio de dádivas espirituais recebidas do plano superior, a fim de não relegar valores celestes ao menosprezo da maldade e da ignorância. Distribuamos a luz do amor com os nossos companheiros de jornada. Todavia,
defendamos o nosso íntimo santuário contra as arremetidas das trevas. Lembremo-nos de que o próprio Mestre reservava lições diferentes para as massas populares e para a pequena comunidade dos aprendizes. Não se fez acompanhar por todos os discípulos na transfiguração do Tabor. Na última ceia, aguarda a ausência de Judas para comentar as angústias que sobreviriam. É necessário atentarmos para essas atitudes do Cristo, compreendendo que nem tudo está destinado a todos. Os espíritos enobrecidos que se comunicam na esfera carnal adotam sempre o critério seletivo, buscando criaturas idôneas e fiéis, habilitadas a ensinar aos outros. Se eles, que já podem identificar os problemas com a visão iluminada, agem com prudência nesse sentido, como não deverá vigiar o discípulo que apenas dispõe dos olhos corporais? Trabalhemos em benefício de todos, estendamos os laços fraternais, compreendendo, porém, que cada criatura tem o seu degrau na infinita escala da vida. Emmanuel. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes da vossa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho, onde se refletirá a vossa divina imagem. Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Meus irmãos, boa noite. Hoje vamos fazer o comentário da questão 193 do Livro dos Espíritos. Esta questão, ela aborda,
o capítulo, a parte segunda do Livro dos Espíritos, né? E o capítulo 4, pluralidade das existências, né? A parte segunda do Livro dos Espíritos trata da relação, né? Do mundo espiritual, dos espíritos com o mundo físico. E no capítulo 4 as várias existências que nós temos. Especificamente, né, nós vamos o subitem que está em estudo no Livro dos Espíritos é o subitem que trata da encarnação em diferentes mundos. E a questão 193, que a gente vai refletir um pouquinho sobre ela aborda o seguinte tema, né? Foi feito por Kardec, uma pergunta para os espíritos, e eles responderam. Então, a pergunta foi: pode um homem descer em suas novas existências abaixo do que já havia atingido? Bom, então a pergunta de Kardec para os espíritos é: se eu evoluir, se eu atingir um grau de evolução, né, eu posso numa existência nascer, reencarnar numa condição inferior à que eu já tinha adquirido? Essa é a proposta de Kardec para os espíritos, né? Bom, vamos raciocinar sobre esse tema. Bom, se eu adquiro um grau de conhecimento, de evolução espiritual, quem adquire é o corpo ou é o espírito? É o espírito, porque o corpo, ele morre, ele decompõe, ele volta para o meio físico, porque ele é físico, né? O ser espiritual que nós somos, esse é eterno, e ele é o nosso espírito. Ora, se eu adquirir conhecimentos e valores, não foi meu corpo que adquiriu, foi meu espírito, a minha essência divina, né? Então, se eu já adquiri, não tem porque quando eu reencarno num outro corpo, eu não continuar com o que eu tinha. Porque o objetivo da evolução é exatamente esse: eu adquirir cada vez mais conhecimentos, né, intelectuais para desenvolver a asa do amor e conhecimentos morais, valores morais, né, que me ajudam a desenvolver a asa do amor. Porque a evolução vai se dar com o conhecimento intelectual e o amor, o sentimento, os valores morais que a gente adquire. À medida que eu vou agregando isso em mim, no meu ser espiritual, eu vou evoluindo, me tornando um ser cada vez melhor e mais perfeito. É assim que se dá o processo da evolução espiritual. Então, não tem sentido eu, ao retornar à vida corporal, que tem como objetivo propiciar a condição para que eu evolua, eu repare os erros que eu cometi no passado, adquira novas qualidades e novos valores, prove a minha capacidade de evoluir, não tem sentido eu reencarnar sem parte do que eu já adquiri. Não tem como sair de mim, espírito, né? Então isso acontece com todos nós. Os valores que nós conquistamos, eles estão em nós. Nós não vamos perdê-los de forma alguma, né?
Agora, o que acontece é, eu posso numa vida vir numa condição material diferente da outra vida. Eu posso numa vida vir encarnar num ambiente de luxo, de muitos bens, facilidades materiais. E noutra, vir num ambiente de simplicidade, de pobreza, de escassez material. Um na abastança, outro na escassez. Isso é plenamente possível, porque as duas condições nos dá oportunidades de evoluir, de crescermos como seres espirituais que somos, agregando mais virtudes em nós. Quando eu nasço, meu nascimento se dá na pobreza, na simplicidade, a paciência, a humildade são trabalhados, são oportunidades de trabalharmos em nós de uma forma muito mais presente do que quando a gente está na riqueza, num ambiente de muito sobra material. Agora, também no ambiente de fartura material, eu tenho oportunidades, Eu posso exercitar a minha caridade, a minha benevolência, o meu sentimento de me colocar no lugar do outro para reconhecer e ajudar o outro. Então, ambas as condições dão oportunidades do espírito adquirir mais qualidades e mais valores. Mas o espírito, ao reencarnar, ele não deixa para trás o que ele já adquiriu, porque o que ele adquiriu está com ele. As virtudes e as qualidades adquiridas, como os defeitos e as imperfeições, continuam com ele, até ele ir evoluindo, perdendo cada vez mais imperfeições e adquirindo mais valores. Assim é a evolução, assim se dá com todos nós. Então, os espíritos responderam a essa pergunta de Kardec da seguinte forma. Vou relembrar a pergunta. Pode um homem descer em suas novas existências abaixo do que havia atingido? Em sua posição social, sim. Como espírito, não. Então, meus irmãos, é isso. A evolução, ela acontece e ela é nossa, ela fica conosco. Nós nunca vamos regredir. No máximo, estacionar. Se eu reencarnar, adquirir, não procurar adquirir valores, viver isolado, eu não estou interagindo, eu não estou exercitando a oportunidade que a encarnação me dá de crescer e evoluir. Ou fico estagnado, mas regredir, não é. Isso jamais. Porque os valores que nós conquistamos, eles já estão em nós. Nosso ser espiritual vai estar sempre com ele e sempre pronto a adquirir novos, desde que nós nos esforcemos para isso, não é? O Espiritismo mostra isso para a gente assim, com a clareza, e é muito diferente de outras religiões, né? Que pensam num Deus que fica provendo as pessoas de qualidades e virtudes, né? Ah, Deus me faça ser uma pessoa melhor, né? Não.
Deus me dê oportunidade de me tornar uma pessoa melhor. É isso que o Espiritismo nos ensina. Nós somos os agentes da nossa transformação. Não virá nunca ninguém com uma varinha de condão para fazer a nossa transformação. Ela é nossa. Por isso que quando nós a conquistamos, ela continua conosco sempre. Que Jesus nos abençoe e nos auxilie sempre. Obrigado, meus irmãos. Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Olá, queridos amigos, queridos irmãos, uma vez mais nos encontramos aqui, reunidos com o nosso estudo em torno do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos estudar o capítulo 5, item 19, intitulado O Mal e o Remédio. E dentro desse nosso estudo, nós vamos, mais uma vez, observarmos a assertiva de Jesus quando ele nos fala sobre a consolação que ele envia a cada um de nós. Bem-aventurados que sofrem, porque serão consolados. E Jesus, então, promete a cada um o consolo, o envolvimento pacífico, amoroso em torno das nossas dificuldades. E a gente vai vendo aqui com o nosso estudo do Evangelho, lá no item 19, onde a gente começa a observar o Espírito falando para Kardec na codificação, isso no ano de 1863, no ano de 1863, nos falando sobre o mundo que nós vivemos, a Terra, o mundo de provas e expiações. Vejamos o que o Espírito nos fala. A vossa terra A vossa terra, por acaso, é um lugar de alegrias, um paraíso de delícias. A voz do profeta não soa ainda aos vossos ouvidos? Não clamou ele que haveria choro e ranger de dentes para os que nascessem neste vale de dores? Então nós sabemos que a terra é um mundo de provas e expiações. E dentro desta reflexão, a gente vê que a Terra não é um lugar onde a gente veio para fazer uma viagem, para se divertir, para viver de forma irresponsável. A Terra realmente é uma oportunidade para cada um de nós de edificação espiritual, de iluminação espiritual. É um mundo de provas e expiações, onde nós ainda enfrentamos muitas e muitas dificuldades, onde, segundo a voz do nosso amorável e mestre Jesus, e tantos outros que antecederam o Cristo, deixaram bem claro que haveria muito choro e ranger de dentes para todos aqueles que vivessem aqui neste vale de dores e aflições. O certo é que nós, criaturas humanas, é que complicamos toda a nossa vida, toda a nossa existência. Nós não podemos dizer que Deus está castigando os seres humanos. Deus nos concede a oportunidade de ser feliz, a oportunidade de crescer, a oportunidade de iluminação espiritual. Agora, nós complicamos a nossa existência com as nossas atitudes infelizes. E a gente, muitas vezes, planta muitas coisas negativas e depois temos que colher aquilo que nós estamos plantando. Aí Deus nos concede uma reencarnação no mundo o qual nós estamos vivendo, que é a Terra,
um mundo de provas e expiações, onde aqui nós renascemos para crescer, para evoluir, conforme nos fala o Evangelho segundo o Espiritismo. Vejamos ainda o que nos fala o Evangelho para nossa reflexão. Esperai, pois, todos vós que aí viveis, causticantes lágrimas e amargo sofrer. E por mais agudas e profundas que sejam as vossas dores, volvei o olhar para o céu e bendizei ao Senhor por ter querido experimentar-vos. Ó homens, dar-se-á, não reconheceis o poder do vosso Senhor, senão quando ele vos haja curado as chagas do corpo e coroado de beatitude e ventura aos vossos dias? Dar-se-á, não reconheceis o amor, senão quando vos tenha adornado o corpo? E vejamos que ensinamento profundo de toda a glória que os Espíritos nos falam aqui nesta página do Evangelho. Essa colocação aqui, dar-se-á, se não reconheceis o amor, senão quando vos tem adornado o corpo de todas as vossas glórias, e lhe haja restituído o brilho e a brancura. Então a gente aprende muito aqui com os benfeitores espirituais, sobretudo, que nós estamos aqui para crescer e evoluir. Que a Terra é um vale de lágrimas, de dor, de muito sofrimento. E que, diante dessas dificuldades, nós devemos manter os nossos olhos voltados para o céu. Que quando nós olhamos para o céu, a nossa vida se torna uma vida com mais esperança, com mais alegria em dias melhores. Se a gente abaixar a cabeça, se revoltar, maldizer da vida, reclamar, blasfemar contra Deus, a gente vai complicando ainda mais a nossa vida. E nós devemos reconhecer que o Cristo esteve aqui. E ele foi recebido com muita ingratidão pelos homens. Ele foi traído, ele foi preso e crucificado, negaram Jesus, cuspiram na face de Jesus. E ele nos mostrou o caminho da nossa iluminação espiritual, vencendo os percalços do caminho, glorificando a vida, enaltecendo o nome de Deus, para que nós também glorificássemos, enaltecêssemos a nossa vida, glorificando o nome de Deus. Para quê? Para que nos tornássemos, através de sua mensagem, ou nos tornemos melhores. As nossas vestes hoje espirituais é escura. É de amargura, é de dor, é de muito sofrimento. Mas através do Evangelho e do nosso esforço interior, nós vamos mudar o brilho desta veste, dessa vibração, sobretudo da psicosfera do nosso planeta terreno, que vem passando por um processo gradativo de renovação. A Terra, como nós sabemos, será um mundo de regeneração. A Terra subirá na hierarquia dos mundos e deixará de ser um mundo de provas e expiações para se tornar um mundo de regeneração. Mas para isso nós precisamos melhorar. Nós precisamos mudar o teor do nosso pensamento. Nós precisamos mudar o nosso sentimento e darmos um novo direcionamento para a nossa vida. E agradecermos sempre a Deus pela bênção da vida, da reencarnação, porque nós estamos aqui para aprender e crescer. Vejamos o que nos fala ainda o Evangelho. Imitai aquele que foi dado por exemplo, ou seja, nós devemos imitar quem? Jesus. É Jesus. Não é imitar o homem que está sujeito a cometer equívocos. O nosso dever é imitar Jesus para alcançarmos a tão almejada e sonhada felicidade. Tendo chegado ao último grau da abjeção e da miséria, deitados sobre
uma estrumeira, disse ele, Jó, a Deus, Senhor, conheci todos os deleites da opulência e me reduziste à mais absoluta miséria. Obrigado, obrigado, meu Deus, por haverdes querido experimentar o vosso servo. Então, aqui o Evangelho pega um trecho do Velho Testamento, a experiência de Jó, que foi testado, que viveu na mais pura miséria, e que Deus resolveu experimentar a resignação de Jó. E Jó, então, mesmo tendo caído em depressão, ficado triste, amargurado, ele vence. Ele vence em nome de Deus as dificuldades do caminho. E ele agradece a Deus por Deus haver experimentado ele diante das dificuldades. Vejamos o que nos fala ainda o Evangelho. Até quando os vossos olhares se deterão nos horizontes que a morte limita? Quando, afinal, a vossa alma se decidirá a lançar-se para além dos limites de um túmulo? Houvesseis de chorar e sofrer a vida inteira. Que seria isso a par da eterna glória reservada? Que tenha sofrido a prova com fé, amor, resignação. Buscai as consolações para os vossos males no porvir que Deus vos prepara, e procurai-lhe a causa do passado. E vós, que mais sofreis, considerar-vos os afortunados da terra. Então, diante desta lição abençoada do Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho nos fala que o nosso dever nesse momento, pegando aí o exemplo de Jó, que superou com resignação, que venceu os percalços do caminho em nome de Deus, para que Deus glorificasse em sua vida, para que a sua vida fosse uma vida repleta de plenitude na presença de Deus e do Criador, a gente vê que nós devemos aqui na Terra buscar, sobretudo, a alegria de servir. Que nós devemos preparar o nosso caminho servindo em nome de Jesus e devemos realmente observar a causa do nosso sofrimento. Quando nós estudamos a doutrina espírita e passamos a entender sobre a questão da reencarnação, a gente então começa a entender o porquê do nosso sofrimento, a causa do nosso sofrimento. Se não estiver direcionada no passado, está relacionado na vida de agora, onde nós devemos parar, refletir, repensar, até mesmo buscar a alegria de viver, o prazer de viver. Porque muitas vezes, diante das dificuldades que enfrentamos, as pessoas perdem a alegria de viver, o prazer de viver. Muitas vezes até acalentando no próprio pensamento a vontade de deixar o veículo físico, aquela vontade de desistir, aquela vontade de tirar a própria vida, porque o sofrimento é muito grande, a dor é muito grande. Quem sabe se eu tirar a minha vida, muitos pensam assim, eu estarei equacionando as dificuldades da minha vida e ledo o engano para aqueles que pensam assim. Porque nós aprendemos com a doutrina espírita que nós reencarnamos aqui neste mundo para melhorar, que as aflições fomos nós que criamos e que Deus nos concede uma oportunidade da reencarnação. Agora, se a gente busca um atalho, muitas vezes numa vida equivocada, nós vamos complicar ainda mais a nossa situação. E se a gente desiste e atenta contra a própria vida, achando que isso nós vamos resolver o nosso problema, nós estaremos aumentando um problema maior na vida espiritual. Porque muitas vezes a pessoa que tira a sua própria vida, nós estudamos aqui, nos nossos estudos anteriores, a questão do suicídio e a loucura, que trata o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo,
E a gente vê ali nitidamente que muitas vezes o suicida, ele, numa forma desesperada, muitas vezes sob a influência de outros espíritos negativos, ele tenta desesperadamente tirar a própria dor. Na verdade, aquele que comete o suicídio não quer se matar. Ele quer se ver livre da dor, das dificuldades, das aflições. É uma pessoa que não está conseguindo lidar com aquela situação. Ele quer se ver livre daquele sofrimento e acredita que morrendo o sofrimento vai terminar. E não termina, a vida continua. A vida prossegue. Lá no livro Memórias de um Suicida, da abnegada e fiel médium Ivone do Amaral Pereira, que precisamos estudar, refletir, meditar. Nesta obra, nos fala a situação dos espíritos suicidas na vida espiritual e que muitas vezes padece uma dor moral difícil. Tem que retornar numa próxima reencarnação em situações mais ásperas do que agora. Então, nós devemos estudar através da doutrina espírita e entendermos a causa do nosso sofrimento, da nossa aflição, meditando em torno desta mensagem abençoada, onde nos fala o mal e o remédio do capítulo 5, do item 19. Vejamos o que nos fala aqui no capítulo 5, item 19. Como desencarnado, quando vagáveis no espaço, acolheste a vossa prova, porque vos consideráveis bastante fortes para suportá-la. Por que murmurais agora? Ou seja, o Espírito fala aqui que na vida espiritual estávamos lá. Na vida espiritual, desesperado, implorando para reencarnar. Tem pessoas que dizem assim, eu não pedi para reencarnar. Nós não pedimos, nós imploramos pela bênção da reencarnação. E é assim, a gente vai desencarnar, vai implorar para reencarnar novamente. E por que nós reclamamos agora se foi a gente que pediu a prova? Se foi a gente que escolheu o gênero de provas? E mesmo não tendo condições de escolher o gênero de provas, porque tem espíritos que não têm condições de escolher, a espiritualidade decide por ele, numa reencarnação compulsória, decide o melhor para ele, nesta abençoada reencarnação. Lógico, o amparo nunca vai lhe faltar. O amparo sempre vai existir. Então, a gente vê com muita propriedade aqui, através desse estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vê a misericórdia divina trabalhando em nosso favor, nos auxiliando, nos envolvendo positivamente em nossas dificuldades diárias. E por que então estamos murmurando, reclamando, se somos nós que pedimos ali a prova, a dificuldade, a aflição? E agora estamos aqui com este objetivo de nos melhorarmos. Vejamos o que nos traz ainda o Evangelho. Vós que pediste a riqueza e a glória, que querereis sustentar a luta com a tentação e vencê-la, vós que pediste para lutar de corpo e espírito contra o mal moral e físico, sabieis que quanto mais forte fosse a prova, tanto mais gloriosa a vitória. É que se triunfasseis, embora devesse o vosso corpo parar numa estumeira, dele, ao morrer, se desprenderia uma alma de rutilante alvura e purificada pelo batismo da expiação do sofrimento. Então, vejamos bem, a gente pede as dificuldades, as aflições, a gente implora para se tornar mais forte e resistir o mal moral. A gente pede todas as dores, as dificuldades e reencarna para o quê? Para sairmos do corpo físico, da vestimenta, purificado, mais iluminado, através do batismo da expiação do sofrimento, conforme nos fala o Evangelho segundo o Espiritismo.
Que remédio, pois, poderíamos dar aos que foram atingidos por obsessões cruéis e males pungentes? Um só é infalível: fé, voltar os olhos para o céu. Então vejamos que interessante, né, que a gente vê aqui o remédio do Evangelho segundo o Espiritismo para cada um de nós. Que remédio eles ofertariam a cada um de nós diante das nossas aflições, diante de obsessões terríveis, de males pungentes? Um só remédio é infalível: a fé. Voltar os nossos olhos para o céu. Que a fé é o remédio certo para o nosso sofrimento da vida cotidiana. E a gente vê aqui quantos ensinamentos que nós aprendemos com os espíritos, que eles nos trazem essas informações preciosas diante das dificuldades que nós enfrentamos na vida cotidiana. E a gente ainda observa: o Cristo vos disse que com a fé se transportam as montanhas. E eu vos digo que aquele que sofre e tem fé por amparo ficará sobre a sua égide e não mais sofrerá. Vejamos bem, Santo Agostinho, a mensagem de Santo Agostinho, do ano de 1863, O Mal e o Remédio, capítulo 5, item 19, é o estudo que nós estamos fazendo do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele fala assim: o Cristo vos disse, a fé transporta as vossas montanhas. Quando Jesus fala assim: se tiverdes a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis aos montes, transportam-te daqui para acolá. E isso vai ocorrer através de nossa fé. As montanhas, simbolicamente, representam as nossas dificuldades. E o Evangelho continua dizendo assim: os momentos das mais fortes dores lhe serão as primeiras notas alegres da eternidade. Através dos momentos difíceis, nós poderemos evitar e poupar séculos de sofrimento quando encaramos a dor com resignação. E fala Santo Agostinho que a nossa alma se desprenderá de tal maneira do corpo e nós não enfrentaremos nenhuma dificuldade ao deixarmos a vida física. E estaremos em regiões mais iluminadas, porque vencemos o bom combate, agimos com resignação, com paciência, seguindo os passos de Jesus. E estaremos sob a orientação dos benfeitores, amigos, que sempre estão nos orientando, nos envolvendo. Continua Santo Agostinho dizendo assim: ditosos os que sofreram e choram, alegres estejam as suas almas, porque Deus as cumulará nas bem-aventuranças. Então nós temos aqui uma orientação de Santo Agostinho na codificação, em torno desse estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, O Mal e o Remédio, capítulo 5, item 19, onde ele diz assim: você que chora agora, que sofre, esteja alegre, fortaleça as suas almas na fé, na compreensão, na resignação, porque Deus vos colocará diante das bem-aventuranças. Através das dores, nós estaremos promovendo uma grande elevação espiritual na nossa alma. Então, que Jesus, o nosso Mestre, nos abençoe e nos dê a sua paz, iluminando sempre o nosso caminho. Até o nosso próximo estudo. Queridos irmãos em Cristo, nesse momento de suave meditação, pedimos a presença de espíritos amigos para esse passe.
Senhor de infinito poder e bondade, ajudai-nos a retirar da nossa mente todos os pensamentos negativos que se encontram alojados em nossa alma, fruto da nossa condição de ser imperfeito. Que ideias de vingança, pensamentos inferiores e egoístas sejam afastados da nossa mente. Que os desequilíbrios emocionais, a ansiedade, impaciência e estresse sejam corrigidos, visando uma nova harmonia do nosso ser. Que todas as doenças alojadas em nosso corpo tenham seu mecanismo de enfermidade interrompido no nosso sistema de defesa orgânico e inicie a revitalização da nossa saúde. E assim, meu Pai Celestial, com suas bênçãos e as energias luminosas e curativas de seus missionários, possamos receber as melhores vibrações energéticas através deste passe e que essas vibrações venham em forma de ideias edificantes, de otimismo, alegria e nos fortaleça para o perdão, a paciência e a serenidade necessárias à resolução de nossos problemas e provações. Peço, Senhor, que nos ensine a viver um dia de cada vez, que nos oriente a superar os traumas do passado e guardar apenas as lições valiosas, tanto de experiências felizes como as dolorosas. Também, Senhor, permita o cuidado necessário para controlarmos o medo diante do futuro que ainda está fora do nosso alcance. Que possamos aproveitar a beleza e o sabor dessa existência em cada momento sagrado que o Senhor nos permite viver, com sabedoria, discernimento e entusiasmo pela vida. Que nessa jornada terrena possamos aprender a nos elevar espiritualmente um pouco a cada dia, sempre seguindo os conselhos do Cristo. E que o espírito de fraternidade, o amor de Deus ao próximo e a nós mesmos sejam a base do nosso comportamento e a prática da caridade e do perdão a nossa conduta diária. E dessa forma possamos ser merecedores das suas bênçãos, nos fortalecendo e curando nossas enfermidades por sua intercessão misericordiosa. Em nome de Jesus, agradecemos por tudo que recebemos até o dia de hoje, rogando mais uma vez a tua proteção, o teu amor e a tua paz. E continuando nessa vibração de amor, nós agradecemos aos bons espíritos que se dignaram de comunicar-se conosco e lhes rogamos que nos ajude a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que ao sair daqui, cada um de nós se sinta fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo. Também desejamos que as suas instruções aproveitem aos espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que tenham participado da nossa reunião e para os quais imploramos a misericórdia de Deus. Que assim seja.